Nessa parte aqui, então, eu só vou colocar tentar mostrar para vocês como é que é a animação do merge recursivo funcionando, tá? Ele é um pouco mais difícil da gente conseguir enxergar, mas não é tão impossível assim. A gente vai fazer o quê? A gente vai começar ordenando o vetor. Cadê? Aqui. A gente vai... Não. A gente vai começar ordenando o vetor. E aí ele vai fazer o seguinte. Imagine então que eu tenho que ordenar o vetor entre o 0 e o 31. Para isso, ele vai chamar recursivo para ordenar entre o 0 e o 15. E aí vai ter a outra chamada que é para ordenar entre o 16 e o 31, mas isso aí ele vai resolver depois. Agora ele tem que resolver a ordenação entre o 0 e o 15. Agora, então, para isso ele tem que ordenar entre o 0 e o 7. Para isso ele tem que ordenar entre o 0 e o 3. Para isso ele tem que ordenar entre o 0 e o 1. Para isso ele tem que ordenar o 0 e o 0. É o caso base. Agora ele vai ordenar o 1, que é o caso base. E agora ele vai pegar e colocar aqui embaixo. Repara o que ele fez. Olha, ele copiou o 0 e o 1, e aí esses dois caras estão ordenados, e copia eles ali para cima. Agora eu vou fazer a próxima chamada da recursão, que é ordenar o 3, o 2 e o 3. Beleza? Copiou o 2 e o 3. A próxima coisa da recursão é o 4 e o 5. Ah não, perdão. Agora eu tenho o 1 e o 2 e o 2 e o 3 ordenados, e é isso que eu vou obter ali. Agora, olha só, eu vou fazer o 4 e o 5, o 6 e o 7, e agora o 4, 5, 6 e 7. Agora vai ser o 0, 3, 4, 7. Beleza? Agora eu tenho que resolver do 8 até o 15. Que vai resolver do 8 até ao 11, que vai resolver do 8 até o 9. E aí, ok. Bem, repara que foi por isso que eu não expliquei para vocês a versão recursiva direto, que é muito mais difícil de acompanhar. Para o computador é muito simples, porque ele vai mantendo as coisas que ele tem que fazer na pilha de recursão e tal, e tal, e tal. Mas a nossa cabeça não é recursiva, a gente não pensa de forma recursiva desse jeito aqui. Então é muito mais difícil a gente entender o que está acontecendo. Mas conforme as coisas forem avançando, dá para perceber que um padrão aqui, né? Você pode ver, olha, que está surgindo um padrão aqui, e agora eu vou ter as coisas avançando de tal forma que eu tenho as duas primeiras partes aqui. A primeira parte está dividida em dois vetores ordenados. E aí eu vou combinar esse cara, e aí eu vou chegar na situação onde eu tenho do 0 ao 15 ordenado. Agora eu vou pegar a outra parte que está faltando, que é do 16 ao 31. E ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar e vai avançando ali, e aí ele vai formar o carinha ordenado aqui desse lado até chegar no final. Então, esse é o padrão que a gente vê no merge recursivo quando ele está ordenado. Certo? Tá lá. De novo, eu falei, não, isso não é intuitivo, não é a forma intuitiva. O merge ele é interessante porque a versão não recursiva é intuitiva para você ver, mas não intuitiva para implementar. A versão recursiva é intuitiva para implementar, mas ela não é intuitiva para visualizar. E isso daí mostra a diferença, porque como que a gente pensa, obviamente diferente de como o computador processa, ok? Mas dá para ver o que está acontecendo, está quase terminando, está terminando ali, agora ele vai combinar esses dois carinhas e vai conseguir o segundo vetor ordenado, ok? Beleza? Aí agora estamos numa situação que a gente tinha de ter dois vetores ordenados e eu vou pegar e combinar num único vetor ordenado, tá? Esse daí é a demonstração do merge, tá bom? Eu vou colocar com bastante elemento, que daí a gente consegue ver as ondinhas que se formam na hora que ele está ordenando, tá? Aqui eu vou tirar isto e vamos deixar ele rodando. Muito lento, vamos de 10 em 10. Tá. Você consegue ver lá no canto que ele está trabalhando lá, as coisas vão se montando, se construindo,
aos poucos, certo? Olha lá. E aí, beleza, agora ele devagarzinho você vai vendo os bloquinhos sendo ordenados lá no canto, ok? Isso vai demorar, obviamente, a gente não vai esperar isso aqui até o final, mas você consegue ver ele trabalhando, ele está montando lá, ok? E aí, beleza, agora ele tem um bloco maior, vai começar a montar o próximo bloco aqui e vai continuar fazendo esse processo, tá bom? Tá, enquanto ele está trabalhando aqui, a gente pode abrir para dúvidas agora, mesmo durante a gravação. Alguém tem alguma dúvida? Diga. Mínima. Mínima, diferença mínima. Uma diferença de constantes. Quer dizer, eles têm a mesma complexidade, entendeu? Então, tanto faz, na verdade. A, a, a implementação recursiva ocupa um pouquinho mais de espaço, mas também não é uma coisa que é relevante aqui. Uma coisa que é bom, que a gente pode registrar, é que, repara, ele sempre precisa desse vetor na parte de baixo para poder guardar as coisas. Isso significa que, para ele representar, para ele ordenar um cara de tamanho n, ele precisa de um vetor auxiliar de tamanho n. Se eu dobro o tamanho do vetor que eu quero ordenar, o que acontece com o tamanho do vetor auxiliar? Também dobra. Então, dobrando o tamanho do vetor, dobro o tamanho do espaço que eu preciso. Se eu multiplico o vetor por 10, a quantidade de espaço que eu preciso também é multiplicada por 10. Significa que qual é a complexidade de espaço que eu tenho no merge? O de n. O de n, é linear. Ok? Que quer dizer o seguinte, quer dizer que em termos de espaço ele perde para os outros. Os outros que a gente viu até agora eram quadráticos no tempo, mas no espaço eles eram constantes. Eles não precisavam de espaço adicional. Ok? Esse carinha aqui, muito bom, é n log n no tempo, mas ele precisa de n também no espaço. Então, ele não é tão assim, superior aos demais nesse quesito. Ok? É isso que tem que ser levado em consideração. Você tem espaço para poder fazer isso? Em geral tem, tá? Em geral tem, não é tanto problema assim. Mas você tem esse adicional. Vamos imaginar que você vai estar rodando o algoritmo de ordenação num dispositivo com memória bem limitada. Tem muito pouca memória, sabe? Num dispositivo embarcado que tem que ordenar as informações e tal. Talvez você não possa dar o luxo de usar o merge, porque o merge não vai ser... Ele vai precisar de n. A complexidade de espaço dele é linear. Então, se você aumenta muito a quantidade de elementos, você vai precisar de mais espaço para poder guardar os elementos que estão chegando, tá bom? Mas é bonitinho também, né? Olha só. Você consegue ver ali o que ele está fazendo. Ele está construindo agora mais um bloco, e aí quando ele constrói os blocos de um determinado tamanho, ele junta esses blocos. E aí vai juntando os blocos até... Ele vai juntando esses blocos, pega blocos de um determinado tamanho e monta um outro bloco com o dobro do tamanho, certo? Agora, beleza. E agora vai tentar juntar esses dois carinhas. Ok? Beleza, tá faltando só o último trecho lá. Bem, alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Diga, garoto. Diga. O não recursivo, no que você tinha ensinado, ele meio que seguia o padrão de, no início, ele ia de 2 em 2. Uhum. E aí aumentava quadraticamente nesse sentido, assim, de 16. Só que no início, não ficou muito claro para mim, porque, por exemplo, naquele eu poderia falar que é log de n, mas na base 2, porque vai começar separando vetores em 2. Mas nesse eu não senti uma intuição no sentido de, começa com vetores num tamanho mais ou menos intuitivo, assim, tem algum tamanho, não sei, que dá para perceber, para fazer mais sentido? Olha, a esperança é que isso daí fique mais claro quando a gente der uma olhada na definição realmente de complexidade, contagem de operações e equação de recorrência. Aí essas coisas devem ficar um pouco mais claras. O que você tem que acreditar? Não tem muito como você ver. Ele faz exatamente as mesmas coisas, só que numa ordem diferente. Exatamente as mesmas coisas.
Aquele lá ele comparava carinhas de tamanho 2, 2 a 2 lado a lado. Aqui ele faz exatamente isso. Depois carinhas de tamanho 4, depois carinhas de tamanho 8, depois carinhas de... Ele faz exatamente isso, só que ele faz uma ordem diferente. É como que a ordem das tarefas ele executa de uma forma diferente. Como ele faz exatamente as mesmas tarefas, certo? Ele faz exatamente as mesmas tarefas que ele tem que fazer tanto no recursivo como no não recursivo, por isso ele também tem a mesma complexidade. Tá? Mas não tem, de novo, eu concordo, não tem como você olhar para aquilo ou mesmo olhar para cá, para isso daqui e falar, não, complexidade é n log de n. Não existe muita intuição por trás disso não, tá bom? Tá bom? Beleza, agora vocês viram então aqui como é que ficou a ordenação, e aí isso é mais para vocês pegarem como é que é a intuição, como é que você vê o algoritmo evoluindo, né? E como é que você vê ele trabalhando ali nos bloquinhos. Então, se você olhar uma ordenação e ela tiver, sei lá, calma aí. Opa. Ela tiver mais ou menos desse jeito, e eu falar para você, cara, adivinha o que eu estou usando para ordenar aqui? Você vai falar, ah, eu acho que você está usando o merge, certo? Tá me parecendo merge. E é o caso, tá? Ok, vou parar a gravação.